Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus para todos. Mais uma vez estamos aqui para receber aquilo que Deus tem preparado para nós, a palavra de Deus. A Bíblia fala que o Senhor não nos despede vazio, e sempre que viemos ouvir, nós temos certeza que nós vamos receber algo do Senhor. E nesta noite, Deus quer nos falar poderosamente através do milagre de Jesus aqui na terra. Meus irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Mas antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, antes de nós meditarmos na palavra, eu gostaria de dar um tempo para você, para que você reúna a sua família e nós vamos ouvir um louvor de adoração ao nosso Deus. Logo, já nós estamos de volta aqui. Amém? Eu vou esperar você. Estendo minhas mãos a Ti, ó Pai, pois quero tocar em quem eu amo. Estendo minhas mãos a Ti, ó Pai, pois quero tocar em quem eu amo. Com minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Estendo minhas mãos a Ti, ó Pai, pois quero tocar em quem eu amo. Minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Eu Te amo. Eu Te amo. Minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Com minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Eu Te amo. Eu Te amo. Eu Te amo. Com minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Com minha vida eu Te buscarei, como anseio ser abraçado. Paizinho, Te amo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia lá, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, para nós estarmos meditando na palavra de Deus, que diz assim: depois disso, o tema desta noite é a cura de um paralítico de Betesda. O tema desta noite, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 9 de João, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus
E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, levanta suas mãos para os céus e vamos falar com Deus. Peça a Ele para falar com você nesta noite. Amém? Pai querido e Deus amado, nós queremos render graças a Ti, Senhor. Estamos, meu Deus, mais uma noite reunidos, Senhor, reunidos nesse lar para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fale conosco, Senhor Deus, aquilo que estamos necessitando de ouvir, porque estamos com o nosso coração aberto, Senhor, para receber esta mensagem nos nossos corações, para que sejam transformadas nossas vidas pela Tua santa palavra, Senhor. Abençoe, meu Deus, a todos os Teus filhos que estão com o coração abertos para aceitar, Senhor Deus, mudanças das suas vidas, através dessa ministração, Pai, que sabemos que vem do Teu trono. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa palavra ela nos fala de mais um milagre do Senhor Jesus. Jesus, meus amados, Ele veio para nos salvar, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos trazer as boas novas, que é o plano de salvação de Deus para as nossas vidas. Mas a Bíblia fala que além disso, Ele veio para curar, Ele veio para restaurar, para dar vista aos cegos, porque o Espírito Santo, o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Era a missão de Jesus aqui na terra. E onde Jesus ia, as pessoas estavam sedentas de um milagre, alguns enfermos, outros possessos por demônios, outros passando por situações difíceis que precisavam de uma orientação do Senhor Jesus. E Jesus, de maneira alguma, despedia aquelas pessoas que chegavam até Ele. Até nessa passagem aqui, esse homem, ele não chegou até Jesus, Jesus chegou até ele. Esse paralítico, meus amados, esse paralítico de Betesda, a Bíblia fala ali que nesses tanques jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Ou seja, era um tanque que estava ali repleto de pessoas esperando um milagre acontecer. Só que eles não estavam ali esperando o milagre de Jesus. Eles estavam esperando o milagre que iria acontecer aí de tempos em tempos. A Bíblia fala que de tempo em tempo, um anjo descia em certo tempo, ou de vez em quando, e o primeiro que entrava no tanque era curado. Vinha um anjo, agitava aquela água ali, e quando aquela água parava de ser agitada, o primeiro que pulasse dentro daquele tanque seria curado. Era um alvoroço, porque no meio de multidão de pessoas que estavam ali ao redor daquele tanque, porque eram muitos, porque muitos estavam precisando de um milagre, somente um era curado. Somente o primeiro que conseguisse chegar naquele tanque seria curado. Isso é uma limitação muito grande.
É algo, meus amados, que Jesus não trabalha dessa maneira. Quando Jesus opera um milagre, Ele opera um milagre na sua vida, na vida da sua família, na sua empresa, na sua casa. Jesus, Ele não limita o poder dele sobre as nossas vidas. Mas havia ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos que aquele homem esperava por um milagre. Mas como ele era paralítico, não tinha ninguém que o colocasse naquela agitação toda para que ele pudesse entrar ali naquele tanque e fosse curado. Deficiente físico, claro. Então aqueles outros que eram mais espertos, mais rápidos, o primeiro que entrava, ele era imediatamente curado. Era na realidade uma cura limitada. Durante 38 anos, esse homem estava enfermo, esperando ali por causa do milagre que iria acontecer. Para surpresa dele, chegou um homem perto dele, Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. Jesus chegou diante dele, no versículo 6, diz assim: queres ficar são ou queres ficar curado? Aquele homem respondeu no versículo 7, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem estava esperando pela misericórdia que algum outro homem, em seu estado físico normal, o colocasse ali. Porque ele disse que ele tentava, mas quando ele estava próximo, já não resolveria nada, porque ele não tinha forças para subir naquele tanque, pular dentro daquele tanque e ser curado. Meus irmãos, é muito importante nós sabermos uma coisa. Às vezes, tem pessoas que estão enfermas por muito tempo e leva tempo para essa pessoa ser curada. E tem pessoas que são curadas imediatamente. Nós não sabemos o trabalhar de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus, vendo aquele homem naquele estado em que ele estava, Jesus viu aquele homem que aguardava há 38 anos, olha o tempo, 38 anos aguardando uma cura. E Jesus, pela misericórdia, alcançou a vida daquele homem. Jesus poderia ter estendido as mãos ali sobre toda aquela multidão, mas Jesus foi naquele homem. Sabe por quê? Porque, amados, lá no final da ministração eu vou passar para vocês por que esse homem estava enfermo. Aquele estava enfermo por causa de um pecado grave cometido. A Bíblia não dá detalhes sobre a enfermidade desse homem, não dá detalhe exatamente do que aconteceu com ele, que ele ficasse naquele estado físico. Mas foi pecado. A Bíblia fala que a enfermidade entrou no mundo através do pecado. E esse homem não fugiu à regra, ele ficou enfermo, com uma enfermidade tão grande que ele acabou ficando paralítico. Mas Jesus, como é um Deus misericordioso, ele chegou diante daquele homem que não era novo. Basta dizer que ele já estava esperando há 38 anos a cura. Jesus simplesmente não se identificou com ele e ele também não conhecia Jesus. Jesus disse para ele então: queres ficar curado? E ele explicando para Jesus que ninguém o colocava ali naquele tanque, Jesus não questionou com ele. Ele estava distante do tanque. E ali, amados, todos esperando uma cura, mas não sabiam que Jesus estava ali. Talvez algum poderia até conhecer Jesus, mas a maioria ali eu creio que não conhecia ainda Jesus. E Jesus chegou dele porque aquele homem que foi curado, ele não sabia quem era Jesus. Jesus simplesmente não questionou nada com ele.
Ele simples diz para ele no versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Jesus não exigiu fé daquele homem para ser curado. Ele agiu por misericórdia. Jesus sabia da sua missão, sabia da responsabilidade que ele tinha para curar pessoas, libertar cativos, pois os mesmos estavam sendo escravizados pelo pecado e pelo inimigo. O inimigo aproveitava, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas cometiam falhas para colocar enfermidade naquelas pessoas. E aquele homem não fugiu à regra. Ele estava esperando por esse milagre há muito tempo, mas ele já tinha perdido a esperança. Ele talvez ali estivesse pedindo a alguém que o colocasse ali, mas ninguém queria saber. Alguns estavam ali simplesmente por curiosidade para ver as pessoas serem curadas. Outros estavam precisando também daquele milagre ali e não podia ajudar o outro. Mas Jesus é aquele que conhece a nossa intimidade, a nossa necessidade. É Ele, meus irmãos, que opera milagres poderosos na vida daqueles que se rendem a Ele. Mas esse homem, ele não conhecia Jesus, então ele não podia se humilhar diante da presença de Jesus. Talvez o ministério de Jesus ainda não o tinha alcançado, porque o ministério de Jesus foi durante apenas 3 anos. E talvez ele não tinha ainda conhecido o Senhor Jesus, por isso que ele não pôde identificar, ele só identificou mais tarde que não ele que identificou Jesus. Ele identificou Jesus como um homem que o tinha curado. As outras pessoas sabiam. E justamente nesse dia, meus irmãos, era dia de sábado. E os judeus guardavam sábado. Jesus então disse para aquele homem: levanta, toma tua cama e anda. E a Bíblia fala que aquele homem também não questionou. Ele falou: já que você mandou, eu vou. Porque primeiro Jesus disse para ele: queres ser curado? E quando Jesus disse quer ser curado, é porque ele poderia dar a cura para aquele homem. Mas quando Jesus disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda, aí já não houve mais diálogo entre ele e Jesus. Aquele homem sentiu algo na perna dele, ele sentiu algo dentro dele, ele recebeu ali uma unção de ousadia e se levantou. A Bíblia diz que ele pegou a cama dele e saiu andando. E as pessoas nem notaram que ele estava sendo curado. Só notaram quando ele estava caminhando, porque o sabiam lá na frente que ele era um paralítico. E aqueles judeus tradicionalistas, aqueles religiosos, já questionaram com ele: hoje é sábado, você não pode sair levando a sua cama por aí. Meus irmãos, a religiosidade, ela mata as pessoas. As pessoas que são apenas religiosos, eles não praticam. É preciso ter comunhão com o Senhor. É preciso, meus irmãos, estar em sintonia com as coisas de Deus, orando, buscando, clamando, confiando que o Senhor é um Deus poderoso para mudar a história da nossa vida. Às vezes, passamos por algumas dificuldades, e a quem nós vamos recorrer? Hoje é fácil, se estamos enfermos, nós vamos procurar um médico. Mas muitos não procuram o médico dos médicos. Antes nós irmos ao médico, a qual Deus usa a mão dos médicos, a mente do médico, para nos dar a medicação certa, nós precisamos de ir no médico dos médicos, Senhor dos senhores, doutor dos doutores, chamado Jesus. E clamar a Deus em nome de Jesus, para que Ele possa operar um milagre nas nossas vidas. Nós já vamos
às vezes sentindo os efeitos de uma determinada enfermidade, mas sabendo que Deus vai operar um milagre nas nossas vidas também, através daquele médico. Deus honra os médicos. Lucas, um dos discípulos de Jesus, embora não andou com Jesus, médico Lucas, que escreveu sobre o Evangelho de Lucas, ele era um médico e Deus o honrava. Mas, irmãos, esse homem saiu e já foi questionado por aqueles religiosos, mas ele falou: olha, eu não sei, foi um homem lá que mandou eu levantar minha cama, andar, e eu estou andando, estou indo para minha casa. E eles começaram a questionar com Jesus. Mas, irmãos, há uma outra passagem também, que diz ali no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e versículo 12, a qual Jesus operou mais uma vez um milagre. Desta vez, esta mulher estava dentro da igreja. Ela estava com o espírito de enfermidade dentro da igreja. Ela estava enferma, ela estava curvada durante 18 anos, e um espírito maligno sobre as costas dela, no corpo dela, fazia com que ela estivesse ali encurvada, sem poder se levantar durante 18 anos. Jesus também operou um milagre na vida dela. Olha o que diz em Lucas capítulo 13, versículo 10 ao versículo 12, diz assim: e ensinava no sábado numa sinagoga, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Exigiu fé daquela mulher para ser curada? Não, mas ela estava na igreja, ela estava buscando a Deus. Mas aquele dia chegou o dia do milagre dela, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Meus irmãos, e ali estavam aqueles religiosos, aqueles fariseus da época, aqueles que estavam ali mais para agradar a si próprio, e questionou Jesus também. Hoje é sábado, não é lícito curar as pessoas no sábado. E uma coisa que eu admiro em Jesus, meus irmãos, é que Jesus sempre tinha uma resposta na ponta da língua para aqueles que o criticavam, para aqueles que o desafiavam. Jesus, como Deus, ele conhecia o coração daqueles homens. Ele disse assim: hipócritas. Jesus pegava pesado com aqueles homens. Jesus é misericordioso, Jesus é bondoso, Jesus tem um coração de ouro, um coração fantástico para aqueles que se humilham diante dele, para aqueles que acreditam nele, para aqueles que o adoram, para aqueles que confiam nas promessas dele e que se curvam para ouvir a palavra dele. Jesus disse para aqueles homens: hipócritas, por um acaso vocês não tiram o animal de vocês e não tira para que ele possa tomar água também no dia de sábado? E eles fecharam a boca. E Jesus falou: e eu não poderia num dia de sábado também libertar esta filha de Abraão, essa descendente de Abraão, esta filha de Deus, que estava também ali endemoniada e curvada, enferma durante 18 anos? Eles não tiveram respostas para Jesus. Porque Jesus, amados, ele pegava pesado com aqueles que tinham o coração duro, mas não queriam se converter. E Jesus, meus amados, ele veio para aqueles que estavam com o coração aberto. A Bíblia fala que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Aquela mulher estava na sinagoga, estava numa igreja, e aquele dia foi o dia do milagre. Outro que Jesus curou foi aquele que estava com a mão mirrada, aquela mão ali travada. Jesus pediu para que ele estendesse as mãos e Jesus curou também. E aqueles homens queriam matar Jesus porque ele estava de encontro à religiosidade deles. Eles estavam de encontro àquilo que eles achavam.
E Jesus disse para eles em Marcos capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Eles guardavam no Velho Testamento ali o sábado, mas o sábado, meus amados, foi para os hebreus, para os israelitas daquela época. Mas Jesus veio para mudar a nova história. Jesus não veio para mudar a vida. Jesus não veio para mudar ali as leis. Ele veio para testificar. Porque não adiantava, amados, as pessoas obedecessem todas as leis do Velho Testamento e não praticassem. E Jesus pegava firme com eles, porque eles reclamavam, murmuravam, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus tratava pesado com eles, e aqueles que se dispunham a se aproximar de Jesus, sedento da palavra de salvação, sedento de uma cura, sedento de uma alegria no coração, de uma solução nos seus problemas, Jesus dava para eles a resposta. Assim como você chega diante de Jesus, diante do Senhor, e clama a Deus em nome de Jesus, ou clama a Jesus também por uma cura, Ele vem com milagre na tua vida. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, nós passamos por lutas, estamos sujeitos a lutas. E se nós não nos achegarmos ao Senhor, se nós não nos humilharmos na presença do Senhor e pedir misericórdia a Ele, nós não vamos alcançar. Nós precisamos ter a certeza que só o Senhor pode mudar a história da nossa vida. Se nós não nos humilharmos na presença, não confiarmos nas promessas do Senhor. Quando Jesus disse que nesse mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, é que Ele sabia que esse mundo aqui, segundo a própria palavra de Deus diz, ele jaz no maligno. E nós estamos, meus amados, vivendo nesse mundo onde infelizmente o maligno impera. Onde o diabo, meus amados, ele está procurando aqueles para matar, para roubar e para destruir. Mas nós estamos aqui confiando no Senhor. Nós estamos aqui porque acreditamos nas promessas de Jesus. Nós acreditamos e vimos, meu Deus, dentro da nossa própria vida a mudança. Nós acreditamos, meus irmãos, porque nós estamos sedentos da palavra de Deus e somos alimentados com essa palavra. E quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós nos sentimos assim alimentados, nos sentimos fortalecidos. Quantas vezes estamos na igreja, meus irmãos, e pessoas chegam assim, cheias de problemas, e às vezes vem falar conosco sobre aquele problema que aquela pessoa está passando, e nós, como orientadores ali, como ministros da palavra, muitas vezes chegamos diante deles e falamos: olha, senta aqui no banco e ouça a palavra de Deus, porque o Senhor vai operar um milagre na tua vida nesta noite. Você vai ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com você, vai falar no teu coração, e através dessa palavra você vai ser curado, você vai ser curada, você vai ser liberto. Amados, isso acontece porque Jesus está no nosso meio. Quando Jesus diz: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, eu estarei no meio de vós, é quando nós vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. E aquela pessoa, então, nós evitamos até conversar com aquela pessoa, porque não queremos naquele momento ouvir em detalhes os problemas dela, porque tem coisas na intimidade daquela pessoa que ela só pode falar com Deus. Então nós orientamos: fique aqui, ela começa a falar, nós ouvimos assim, um pouquinho mais ou menos por cima, mas não alimentamos, amados, o problema, pelo contrário. Nós edificamos aquela vida, orientamos e falamos: fica aqui que Deus vai falar com você. No final do culto, eu converso com você, tá bom? Você vai receber uma bênção, Jesus vai te curar, Jesus vai mudar a história da sua vida. E aquela pessoa fica ali, porque nós falamos com fé, com determinação. Meus irmãos, quando nós falamos alguma coisa, nós precisamos ser ousados
Porque o inimigo muitas vezes tenta soprar na cabeça das pessoas. Não fica não. Vai embora, aqui não tem solução para você não. Está amarrado, destronado em nome de Jesus. Se você chegou dentro da igreja, porque os anjos do Senhor acampou ao redor de você, e você chegou lá, porque Jesus venceu para você. Então a pessoa, ela fica ali. Mas o inimigo às vezes sopra. É por isso que nós, amados, quando estamos na igreja assim, nós ficamos intercedendo pela igreja e principalmente pelos visitantes, para que ele não saia do meio da ministração da palavra, para que ele não venha receber as bênçãos. Nós ficamos intercedendo por eles, porque sabemos que quem nos colocou ali não fomos nós, mas foi o próprio Deus que os levou até a presença dele. Então, meus amados, e quando a pessoa ouve, ele chega triste, chega cabisbaixo, com dúvidas no coração, mas quando termina a mensagem, já começa ali num louvor, a pessoa já sente diferente, porque a Bíblia fala que Deus opera no meio dos louvores. A pessoa já começa a receber algo do Senhor, o milagre da vida. E ali, meus irmãos, depois entra aquela palavra abençoadíssima do homem ou de uma mulher usado por Deus, e começa a falar na vida da igreja. Mas parece, meus irmãos, que já aconteceu comigo, que o pastor, ou pastora, ou diácono, ou ministrador da palavra naquela noite, parece que só prega exclusivamente para aquela pessoa. E Deus revela tantas coisas na vida daquela pessoa. E aquela pessoa começa a acordar. Alguém falou para mim, na minha vida, eu falei para esse moço, acho que ele falou para o pastor. Mas muitas vezes estamos ao lado da pessoa, não tinha como falar com o pastor. É Deus falando no coração daquela pessoa. E aí ela vai recebendo, e a vida dela vai se transformando, ela vai alimentando daquele pão da vida, daquela água da glória de Deus, vai matando aquela sede espiritual que ela estava precisando, de uma palavra vinda do trono de Deus. E quando termina o culto, meus amados, muitas vezes nós olhamos para aquela pessoa, e aquela pessoa está com o semblante transformado, um semblante de alegria. E às vezes ela vai até lá no final pedir oração para o pastor. Mas é diferente. Ela agora está confiando de que a vida dela começou a mudar a partir do momento que ela entrou naquela igreja. E aí ela fica sendo membro daquela igreja, porque a obra não acabou. Ela volta a ouvir a palavra de Deus e tem sua vida transformada, não somente ela, mas todos aqueles familiares aos quais ela leva para ouvir a palavra de Deus. É assim que Jesus trabalha, é assim que ele age nas nossas vidas. Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Isaías disse, uma revelação pelo Espírito de Deus, verdadeiramente ele Jesus, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Aleluia! Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos curados. Glórias a Deus. Jesus diz em Mateus 9,12, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Nós nos achegamos ao Senhor, amados. Nós nos achegamos, poucas são as pessoas que chegam aos pés do Senhor Jesus Cristo, sorrindo, alegre, que está tudo bem, que não está precisando de nada. São pouquíssimas, podemos contar no dedo. Mas a maioria, quando chegam no Senhor Jesus, chegam, meus irmãos, aborrecidos, tristes, abatidos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas espirituais, muitas vezes graves, problemas de falta de paz no coração, de relacionamentos, enfim, cheio de problemas.
Muitos chegam arrebentados, mas Jesus restaura tudo. Jesus faz nova todas as coisas. 2 Coríntios 5,17 diz, né? Que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Glórias a Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, meus irmãos, nós temos a certeza da vitória. Nós temos a certeza, meus irmãos, que nós fomos escolhidos para sermos vitoriosos. Jesus veio por nossa causa para nos salvar, para nos libertar. Aquele homem, ele estava 38 anos esperando a cura. Mas há algo aqui que nos chama a atenção, que em João capítulo 5, versículo 14 diz assim: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te aconteça, que não te suceda coisa pior. O que Jesus, amados, ele estava advertindo aquele homem, que aquela enfermidade era muito grave na vida dele, mas que ele fizesse um concerto com Jesus. Agora percebe uma coisa, que aquele homem que foi curado, ele estava no templo, estava na igreja. Aí Jesus aproveitou a oportunidade e falou: veja que está ação. Agora que está ação, você não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, a morte, morrer sem salvação. Outras coisas muito piores. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus conhecia o passado daquele homem. Embora Jesus, como homem aqui na terra, estava apenas 30 anos e 33 anos, 3 anos durou o ministério dele, lá no Velho Testamento ele era conhecido como o anjo do Senhor, e ele conhecia aquele homem. E sabia que durante, amados, tanto tempo, 38 anos, aquele homem estava precisando de um milagre. Jesus o alertou para que não acontecesse a ele coisas piores. Mas ele já estava se consertando, porque ele estava na igreja. E Jesus estava na igreja. Jesus está na igreja, meus irmãos. Quando você entra na igreja, Jesus já está te esperando para você receber a tua bênção. Amém? Aquele homem, naquela época, ele não teve fé para ser curado. Ele estava dependendo da ajuda de alguém. Mas muitas vezes, quando Jesus curava, ele curava as pessoas pela fé. Quantas vezes Jesus disse para a pessoa: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Eu nunca vi tanta fé em Israel como eu vi na vida desse homem, na vida dessa mulher. Está na Bíblia. Mas a fé é fundamental, amados, para que nós possamos receber do Senhor a vitória. Se nós não tivermos fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, existem 3 condições quanto à fé para a cura. Primeiro, a fé daquele que está para ser curado, está sendo curado. Ele precisa acreditar que Jesus vai curá-lo, que Jesus já curou, e ele vai porque ele sabe que ele vai receber a bênção. A fé das pessoas a favor do enfermo. Às vezes a pessoa não tem fé, não tem assim conhecimento da intimidade com Deus, mas a pessoa que está orando, homem e mulher de Deus, que tem intimidade com o Senhor, ele vai e ora pela fé daquela pessoa, aquela pessoa é curada. E terceiro, a fé daquele que tem unção para curar. Automaticamente, meus irmãos, aquele que tem intimidade com Deus. Número 2, a fé das pessoas a favor do enfermo. Nem sempre a pessoa precisa colocar a mão nas mãos do enfermo, mas de longe mesmo nós podemos orar. Quantas vezes nós oramos por pessoas que estão em outra cidade, em outros estados, até mesmo em outro país, e nós temos resultado de que a pessoa é curada pela fé. A fé daquele que tem unção para curar
1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que é um dom especial de cura que Deus dá para a pessoa ser curada. Mas quem cura é Jesus, através daquele vaso que ele escolheu. Amém? Eu pergunto para você, você tem fé para ser curado? Você acredita nas suas orações? Você crê que Jesus pode mudar esta situação? Eu creio. Basta você crer. Jesus diz que se creres, verá a glória de Deus. Se Jesus ressuscita mortos, liberta cativos, dá vista aos cegos, meus irmãos, o que é mais que nós temos de duvidar? Nós não podemos duvidar do Senhor Jesus. Ele dá a prova dele para aqueles que confiam nele. A Bíblia fala, Salmos 125, versículo 1, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É preciso confiar que o Senhor vai operar um milagre nas nossas vidas. Esse homem foi um caso à parte. Aquela mulher foi um caso à parte. O homem que estava com a mão mirrada estava num caso à parte. Mas dois deles, o homem com a mão mirrada e aquela mulher encurvada, estava dentro da igreja. E esse homem que recebeu a cura, depois ele estava também na igreja. Não desista. Vá para a igreja, ouça a palavra de Deus. Recebeu a bênção? Não saia da igreja, continue na presença do Senhor. Continue alimentando do pão da vida, que é o Senhor Jesus. Continue bebendo dessa água, amada, água que vem do trono de Deus, a água viva que é a palavra de Deus. Eu pergunto para você, de qual milagre você está precisando nesta noite? É financeiro? É espiritual? É material? É matrimonial? Qual que é? Profissional? Eu não sei. Mas o dono da bênção está aqui e o nome dele é Jesus. Você acredita? Você crê que Jesus pode operar um milagre, fazer um milagre na tua vida nesta noite? Eu creio. Pela minha fé, eu me uno à sua fé para que você venha receber das promessas do Senhor nesta noite a tua bênção. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala o seguinte: o que duas pessoas concordarem na terra será concordado no céu. Eu estou concordando com você nesse momento que você está recebendo a tua vitória, você está recebendo a tua cura, você está recebendo a tua libertação, você está recebendo a restauração da sua vida como um todo, em todas as áreas, para a glória do nome do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado no nosso meio. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar e quero que você ore com fé, tendo a certeza que você já recebeu a bênção nesta noite. Amém? Levanta suas mãos para os céus, fecha os teus olhos. Algumas pessoas preferem fazer ajoelhado, outras pessoas preferem sentado, outras de pé, mas fique na liberdade. Não importa a situação que você esteja, o que importa é que você esteja ligado no trono de Deus e confiando nas promessas do Senhor. Vamos orar. Pai eterno e Deus soberano, nós te exaltamos e glorificamos a ti, Senhor, porque sabemos, meu Deus, que Jesus Cristo, teu Filho amado, veio nos resgatar, veio restaurar as nossas vidas, Senhor, veio conhecer de perto, Senhor Deus, fisicamente, Pai, o problema da humanidade, Senhor. Por isso que Ele veio como nosso pastor nos guiar, segundo a tua vontade, para estarmos cada vez mais próximos de ti. Pai eterno e Deus soberano, só Jesus pode nos levar à tua presença, mas estamos aqui na terra, Senhor, somos os teus filhos, somos os teus escolhidos para sermos vitoriosos. Atende, meu Deus, o clamor dessa tua filha, desse teu filho, até mesmo desse jovem, dessa criança, Senhor, e opera, Pai Santo, com um milagre sobrenatural, restaurando essa vida, Pai, fazendo uma nova história na vida dos teus filhos, na vida do lar, Senhor, na profissão, Senhor, no corpo físico, no corpo espiritual, enfim, Senhor, em todas as dependências dos teus filhos, Pai. Eu rogo a ti, desde já, Senhor, tomamos posse, Pai. Eu uno com a fé dos teus servos nesta noite, Pai,
em comunhão com eles, clamamos a Ti e desde já tomamos a posse da vitória minha e dos Teus filhos para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Se recebeu a sua porção nesta noite, vai ter muito mais. Toda quarta, sexta e domingo nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Através da minha vida, através da vida do pastor Edson, através do pastor Denilson também, estamos sempre levando uma palavra de vida para o teu coração. E esta palavra, ela vem do trono de Deus, toda quarta, toda sexta e todo domingo. Quarta, sexta, 19h30 e aos domingos às 19 horas. Amém? Glória a Deus. Mas fique já atento, coloca lá no YouTube, lá a partir das 19 horas e você já vai ali, já localizar ali e você vai ouvir a palavra de Deus para você receber a tua porção do dia. Porque cada dia, mano, assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós precisamos de alimentar o nosso corpo espiritual. Amém? Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima mensagem para a glória do teu nome. Amém? Que o nome do Senhor seja louvado cada vez mais nas nossas vidas. Deus abençoe a tua vida.